TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os profissionais, os políticos e os empresários do Ceará, todos eles vencedores das nossas promoções, eu hoje tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa. Inclusive fizemos a entrega do diploma dele agora, antecedendo a nossa entrevista, porque ele não pôde no dia da solenidade comparecer. Então ele hoje está aqui recebendo o seu diploma, o Dr. Shiro Chang. Dr. Shiro Chang, ele é diretor, gerente da Companhia Siderúrgica do PECEM, que foi destaque empresarial deste ano na nossa promoção. Dr. Chang, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Meus cumprimentos. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui, uma grande honra também. E muito obrigado por ter me recebido aqui. Estou à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, qualquer coisa que o senhor queira saber. Perfeito. Nós inicialmente, viu, doutor Chang, nós fazemos algumas perguntas pessoais, um pouco do seu currículo, um pouco da sua história, e depois nós vamos entrar na CSP, a história da CSP, como vocês vieram para cá. Você nasceu aonde? Qual foi o local e data do seu nascimento, doutor Chang? Nasci na Coreia. Depois de ter nascido na Coreia, recorri muito por todas as partes do mundo. Fiquei morando aqui e lá. Agora estou morando no Brasil. É uma grande alegria, é uma oportunidade muito interessante para mim ter essa experiência aqui no Brasil. Todo brasileiro e especialmente o povo cearense tem me dado uma bem-vinda, abrindo o coração. E entre todas as experiências que eu já tive, eu acho que morar aqui e trabalhar aqui no Ceará é uma das experiências mais grandes que estou tendo. Que coisa boa, viu? Uma satisfação nossa. Eu queria agradecer aqui em nome do cearense dessa referência tão simpática que você fez ao nosso país e ao nosso estado especialmente. Você me falou também que, inclusive, se formou nos Estados Unidos, você é engenheiro, é? Engenheiro eletromecânico, sim. Eletromecânico, formado nos Estados Unidos. Isso, especializado nos Estados Unidos. Certo. E aonde foi mais que você estudou? Onde foi que você fez todo o curso nos Estados Unidos? Não, meus pais imigraram para Latinoamérica, para Paraguai, especificamente. Eu fiz meu colégio lá no Paraguai. Trabalhei também, fui embora, depois voltei para trabalhar aí uma época no Paraguai, na fronteira, implantando alguns projetos. Mas depois voltei para os Estados Unidos, onde fui contratado pela Don Cook, a empresa que estava com planos de implementar uma siderúrgica aqui no nordeste do país. E comecei a trabalhar com eles no ano 2002. Foi quando começou meu relacionamento com o Ceará. Já foi escolhido, nessa época, PECEM para a implementação da siderúrgica. Foi aí que começamos a trabalhar. Houve alguns problemas que estenderam demais o tempo de implementação, mas finalmente no 2011 começamos as obras. Certo.
Quer dizer que os primeiros contatos que foram feitos foi em 2002? 2002, isso mesmo. 2002. Foram feitos os primeiros contatos, ainda na Coreia. Ainda na Coreia. Naquela época, uma empresa italiana nos convidou para montar uma siderúrgica de redução direta, que é usando gás natural. Uhum. Então, porém, seja um projeto mais pequeno comparado a que é hoje CSP, a gente decidiu implementar aquilo e começamos a trabalhar. Só que foi no 2008 que houve um problema com o suprimento de gás e tivemos que mudar o formato da engenharia. Passamos de redução direta para uma usina integrada. Certo. Por isso é que demorou um certo tempo, né? Desde os primeiros contatos até... Quando foi em 2008, foi que você falou, que começaram as providências mais... Bom, em 2008 foi que foi impossibilitado o suprimento de gás, então tivemos que adaptar-nos para procurar outra forma de implementação dessa siderúrgica. Uhum. Foi em 2010 que realmente batimos o martelo, sendo a usina integrada ou a forma de implementação. Começamos a trabalhar novamente até que em 2001 começamos as obras civis. Certo, certo. Outra coisa, você me parece que a sua formação toda é nessa área, né? Você se formou nessa área e só trabalhou nessa área de siderúrgica, né? Não, eu trabalhei em implementação de diversos projetos, mas a parte que mais me dediquei é a siderúrgica. Certo, certo. A parte que você mais se especializou, que você mais trabalhou. Isso. Né? E por que, na época, a escolha de vir para o Ceará? Vocês foram procurados pelo governador? Como foi essa vinda de vocês para cá? Bom, no início, não houve um convite oficial pelo governo do estado. Existia um projeto que estava sendo considerado pelo CSN. CSN, por alguma razão que não cheguei a saber, desistiu do projeto. E esse projeto ficou em mãos de uma empresa italiana que continuou trabalhando para implementar aquilo, né? Implementar aquela usina siderúrgica a redução direta com gás natural. Nós fomos convidados pela empresa italiana, chegamos aqui e depois conhecemos, naquela época era o governo do ex-governador Gereissati, Tasso Gereissati, e vimos realmente essa necessidade do Estado querer e precisar de um polo industrial siderúrgico aqui no Ceará. Mas foi depois, no governo do Dr. Cid Gomes, que se formalizou mais a nível de convite do governo do Estado. Foi o Dr. Cid Gomes que fez os contatos a nível da nossa empresa, que foi finalmente dando certo, né? Mas o contato inicial foi no governo do Dr. Tasso Gereissati. Depois passamos através do governo do Dr. Lúcio Alcântara e chegamos ao governo do Cid Gomes, quando se realizou efetivamente aquilo. Certo. Quer dizer que no governo Lúcio Alcântara praticamente as coisas não evoluíram, né? Porque houve o contato no governo Tasso, né? Depois aquelas indefinições, né? E quando o doutor Cid assumiu,
Aí procurou vocês e objetivaram a vida, não é isso? Bom, eu não posso dizer que não houve nenhum avanço, né? É que houveram uma série de problemas, é que a gente estava também encerrando o contrato de empréstimo com bancos europeus, coisa que atrasou um pouco as coisas também, mas eu não posso dizer que não houve avanços durante o governo do Lúcio Alcântara. Foram mais lentos. Certo. Foram mais lentos porque nós mesmos estávamos fazendo as preparações financeiras, Certo. que levou também um pouco de tempo, né? Uhum. Mas não foi nada que fosse responsabilidade do governo. Certo, certo, certo. É porque essas coisas às vezes são lentas, não evoluem muito rapidamente, né? E demandam um certo tempo, né? Sim, quando se trata de trazer financiamento a nível de project finance, que significa que os bancos assumem os riscos de construção e de operação, tem que ser assinado, executado uma série de documentações, uma série de garantias, uma série de acordos financeiros que normalmente leva um pouco de tempo. Leva um pouco de tempo que foi agravado por certas inseguranças já que começaram naquela época sobre se teríamos gás natural aqui disponíveis ou não, né? Certo. Mas foi tudo parte de um conjunto, né? Certo, certo. E eu lhe pergunto o seguinte, qual é a sociedade, a sociedade da Companhia Siderúrgica do Pecém? Ela pertence só ao grupo de vocês ou tem uma parte que é também do governo do Ceará? Não, Qual é a participação? nós atravessamos por várias possibilidades, né? Mas finalmente a estrutura que se formalizou e deu certo para a instalação da CSP foi um empreendimento do setor privado. A Vale tem 50% de participação, nós, a Dong Cook, tem 30% e 20% é formado pela POSCO, que também é uma empresa coreana, Certo. que tem usina siderúrgica lá na Coreia. Certo. A sua empresa qual é? A Dong Cook Dong Cook, tem 30%. tem 30%. Não, tá certo. Outra coisa, me faça uma exposição. Esse projeto da CSP, eu não conheço pessoalmente, não estive lá ainda, mas é um projeto grandioso, né? Quantos hectares vocês ocupam lá Nós temos a nossa disponibilidade um pouco menos que 1.000 hectares, 996, alguma coisa para ser certo, para ser exato, dos quais estamos usando um pouco mais de 500 hectares para a área industrial e administrativa. Certo. A metade, mais ou menos, A metade, mais ou menos. da área que vocês dispõem, vocês estão usando. Isso, mas o resto está aí para uma possível expansão que deve começar daqui a pouco. Não tem uma data definida ainda, mas está dentro dos planos e oportunamente começaremos com a fase de expansão. Mas hoje vocês já estão produzindo. Qual está sendo a produção de vocês hoje? Qual seria a capacidade que vocês teriam de produzir? Nós temos uma capacidade instalada de 3 milhões de toneladas de placas. Hoje não chegamos a isso porque estamos no ramp-up, que significa que estamos começando os ajustes para chegar a essa capacidade nominal. Começamos a operação dia 10 de junho. 10 de junho deste ano. Então, levamos aproximadamente 6 meses operando. E, como o doutor entenderá, não começa
já com a capacidade nominal de produção. Começa de zero e vai subindo gradativamente. Para ano que vem, estaremos com 2.800.000 toneladas aproximadamente de placas. E aí no próximo ano já tem essa previsão. Isso. Certo. Outra coisa, vocês têm alguma outra siderúrgica no mundo ou só tem na Coreia e aqui? Nós só temos na Coreia e aqui. Certo. E a mesma, bom, não posso dizer a mesma coisa do grupo POSCO. POSCO tem usina siderúrgica também na Indonésia, além de aqui e na Coreia. Certo. Outra coisa que eu observei, doutor Chang, é que vieram muitos funcionários de lá para cá, não foi? Foi. Eu morava ali num flat, no hotel, que tinha muito coreano que estava trabalhando lá. Mais ou menos quantas pessoas vocês trouxeram de lá? Assim? Foram todos técnicos mais especializados, não é isso? Bom, chegamos a ter bastante coreanos na época de construção, porque requeria uma mão de obra mais qualificada. Uma mão de obra qualificada e eles realmente eram supervisores. A construção foi realizada 100% com recursos brasileiros, né? Não posso dizer 100%, mas foi numa grande parte construído com recursos brasileiros. Agora, chegaram sim supervisores que ficaram supervisando a construção. Chegamos até mais ou menos 2.500 coreanos. 2.500 coreanos trabalhando aqui? Coreanos supervisando a construção. Hoje, eu não estou com um número exato, mas me falaram que tem aproximadamente 300 coreanos ainda supervisando o começo da operação. E aqueles coreanos também já têm planos para retorno. Porque basicamente a ideia é construir e começar a operar e basicamente fazer essa transferência de tecnologia e os coreanos estariam indo embora. E estariam deixando na mão dos brasileiros e cearenses. Não posso dizer exclusivamente dos cearenses, porque temos bastante brasileiros que trouxemos do sul do país, onde a experiência siderúrgica existe. Como o senhor sabe, a CSP é a primeira usina siderúrgica aqui do Nordeste. Então, como requeríamos de mão de obra com experiência, a gente trouxe brasileiros do sul do país, de Usiminas, de Vitória, de São Paulo. Certo. Mas também são uns poucos, né? Eu não estou com um número exato de pessoas, mas não chega a ser a maioria da CSP. Os empregados funcionários da CSP são, em maioria, cearenses. Certo. A mesma coisa com os coreanos. Os coreanos chegaram, sim, 2.500 aqui, para supervisar a fase de construção. Uma grande parte já retornou para a Coreia, ficaram uns 300 ainda supervisando o começo da operação, fazendo os ajustes, fazendo as últimas transferências de tecnologia para a turma operacional. Mas uma vez que essa fase acabe, também esses 300 coreanos irão retornar para a Coreia. Mas não teve nenhum que gostou daqui, querer ficar não, como não, você? Todo mundo adorou aqui. O que acontece é que eles chegaram aqui com um contrato com um período estabelecido, né? Certo. Se eles tivessem... Se dependesse dele, eles ficariam. A escolha, eles não têm a menor dúvida que uma grande parte teria ficado aqui no Brasil. Que coisa boa, viu? Isso é muito bom. Isso é muito bom para o nosso Ceará, mostra o quanto nós somos acolhedores, o quanto nós somos hospitaleiros e as pessoas que para aqui vêm querem ficar, né? E na parte, a estrutura administrativa, como é que é a estrutura administrativa da CSP?
Vocês têm outros diretores, eles são daqui, ou são da Coreia, ou toda a parte diretiva é lá da Coreia? Não. A CSP tem 4 diretores, dos quais 2 são brasileiros e 2 são coreanos. Tem um diretor que chegou do Rio e outro também, na verdade, é carioca, né? Mas, basicamente, à medida que a CSP consiga mão de obra qualificada aqui do Ceará, eu acho que daqui a um curto prazo, todos os diretores, ou uma parte dos diretores, com certeza serão cearenses, assim como gerentes gerais, tem gerentes gerais que são cearenses, né? Bom, basicamente a ideia é montar a empresa, começar a produzir, fazer que os nossos empregados ganhem experiência e essa transferência seja paulatina. Mas a CSP é uma empresa cearense, está estabelecida aqui no Ceará e a administração vai acabar sendo cearense, formado por cearenses, de aqui a um médio prazo. Certo. Inclusive você já é cearense, né? Recebeu o título de cidadão cearense. Foi uma grande honra. O Valdir Fernandes, nosso amigo, que lhe acompanha aqui hoje na entrevista, disse que você já é cearense, né? Sim. Cidadão cearense. Eu já fui cearense, já era cearense, aqui no coração, né? Eu acho que essa solenidade da entrega do título foi apenas uma formalização do que já existia no meu coração. Eu já fui cearense imediatamente quando eu cheguei aqui e vi a natureza, vi o sol, a praia, a gente boa morando aqui, eu já imediatamente acolhi o Ceará como terra do meu coração, né? Então, nesse sentido, eu falo que eu já imediatamente virei cearense apenas botando meu pé aqui. Mas, realmente, a Câmara Legislativa me otorgou esse título umas 2 semanas atrás e foi uma formalização, foi uma grande honra. Tenho esse reconhecimento, não apenas para mim, pessoalmente, mas, de alguma maneira, eu recebi esse título em representação de todos os coreanos que vieram aqui e aportaram conhecimento a eles, a experiência a eles para montar aquilo. Certo. Quer dizer que eu já posso dizer, então, que você é cearano, é um pouco mistura de cearense com coreano. Eu acho que pode dizer isso assim. Porque aqui a gente usa muito o termo cearoca, o carioca que vem para cá, e a gente diz que é mistura de cearense com carioca. Você seria um cearano, mistura de cearense com coreano. Poderíamos dizer isso, mas quem não ficaria imediatamente apaixonado por Ceará? Perfeito. Qualquer que conhece o Ceará sabe que, chegando aqui, já vira cearense de coração, né? Perfeito. Eu tinha até ia fazer uma pergunta para você, os seus planos de expansão, mas você já disse aí no começo que vocês têm plano de expansão da CSP aqui, né? Sim. Quer dizer, os planos são de expandir cada vez mais a empresa, né? Pois é, existe 2 formas de expansão. Expandir a capacidade de produção de placas, que é uma forma. Iríamos passar de 3 milhões de toneladas de placa para 6 milhões, mas também existe o outro formato de expansão, que é colocar o downstream. Downstream seria, nós apenas estamos produzindo placas hoje, mas podemos laminar, fazer a laminação dessas placas para produzir chapas, para produzir outros produtos planos, mas a gente poderíamos, inclusive, produzir chapa para
uso automobilístico, por exemplo, né? Chapas finas para eletrodoméstico, por exemplo. Isso também seria expansão. A capacidade de produção não aumentaria, mas estaríamos produzindo produtos cada vez mais nobres. Seria essas duas formas de expansão. Ambas formas requerem de investimento adicional. Perfeito. Se a gente quer ir de 3 milhões para 6 milhões, a gente tem que botar outro alto forno, tem que botar outra achearia e tem que replicar o que a gente já tem. Mas existe também a possibilidade de a gente colocar uma linha de laminação, por exemplo, e isso também seria uma expansão. E a gente estaria produzindo produtos cada dia mais nobres, de mais valor agregado. Isso também é considerado uma expansão. Como a CSP pode ajudar o Estado a consolidar aqui um polo metal mecânico? Bom, uma usina siderúrgica traz a necessidade de muitas indústrias de apoio. Hoje estamos comprando tudo produtos finalizados, por exemplo, mangueira, rolamentos, cabos de materiais elétricos. A demanda e o uso de aqueles materiais é tão grande numa usina siderúrgica que justifica essas empresas se instalarem aqui. E isso seria uma sinergia com essas indústrias. Eles estariam produzindo e fornecendo com um custo de logística menor. A CSP estaria ganhando em custo, porque teríamos fontes de aqueles materiais bem próximo a gente, tá? E isso, tanto para nosso fornecedor, como nós, estaríamos fazendo grandes poupanças em despesas de logística. Certo. Nossa demanda de alguns materiais é muito grande. As indústrias, normalmente, quando uma usina siderúrgica é estabelecida, normalmente traz uma série de indústrias satélites, que não é apenas materiais, também mão de obra e serviços. Hoje já trazemos conosco uma empresa de tratamento de subprodutos, já trazemos conosco a empresa de separação do ar, oxigênio e nitrogênio. Trazemos também empresas que produzem e fazem serviços de reparo, de conserto e reposicionamento de refratários, tá? E também trazemos uma série de empresas que fornecem serviços conosco. Essas são empresas satélites que estão operando conosco. Certo. E foram estabelecidos aqui no PECEM para atender a gente. Certo. E com mais ação, se a nossa produção vai de 3 milhões para 6 milhões, mais ração para indústrias satélites vir aqui e se instalar. A CSP enxerga outros potenciais no nosso estado? Para instalar outros tipos de indústrias? Bom, justamente isso que falei, né? Você estava falando exatamente nisso, né? Poderia serviços correlatos, né, digamos assim. Produtos correlatos, né? A gente iria produzir produtos que precisam de mais tratamento. Hoje a gente está produzindo placas para as pessoas que desconhecem produto siderúrgico. Nós estamos produzindo blocos de aço que tem
basicamente 2 metros de largura por vários metros, 10, 15 metros de comprimento, com uma espessura de mais ou menos 40 centímetros, 50 centímetros, né? A gente pôde laminar aquilo para produzir chapas de, por exemplo, 10 milímetros ou menos de espessura. E uma vez laminado ainda mais, podemos produzir produtos planos de 1 milímetro ou 2 milímetros de espessura, que são usados para automóveis, artigos eletrodomésticos como refrigerador, como forno. Todo esse produto de chapas de aço podem ser produzidos através de laminação, né? Bom, esses produtos podem ser galvanizados, pintados para produzir galvanizados que servem para construção, para tetos, para estruturas, para a estrutura civil. Tudo isso pode ser feito. É importante, já existem alguns estudos e considerações dos acionistas para crescer nesse sentido. Perfeito. Doutor Chang, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para você acrescentar alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Bom, eu queria dizer que para todos nós, os coreanos que chegamos aqui, foi uma experiência muito grande. As pessoas chegaram aqui com muita expectativa. Eu acho que uma grande parte, para não dizer todos, estão retornando para a Coreia com essas expectativas cumpridas, com grandes satisfações. Houveram alguns episódios bem isolados, onde a experiência não foi muito boa, mas acontece sempre, né? Mas 99,9% dos coreanos que chegaram aqui estão retornando ou retornaram para a Coreia com a expectativa e com o sonho cumprido. O dever cumprido. Perfeito. Doutor Chang, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo tempo, pela ocasião. Tá. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado. Grande abraço. Brevemente você voltará novamente aqui. Tá? Obrigado. Nós voltaremos dentro de 1 minuto com uma nova entrevista.